Oi gente, bom dia! A gente tá aqui na Mix de Forquilhinhas e eu estou aqui com a Fabiana, que é gerente de Forquilhinhas. Eu vim garantir as coisinhas pro meu cantinho do café, que eu amo café, mas tem muito mais coisas que você pode encontrar na Mix e a Fabiana vai falar um pouquinho mais pra vocês. Boa tarde, pessoal. Como a Thalita bem disse, ela procurou aqui pelo cantinho do café, mas a gente tem uma variedade, infinidade de coisas. Aproveito desde já para convidar vocês também para vir aqui na Mix, conhecer as novidades, ver os produtos diferentes que a gente tem. Falar para vocês que aqui a gente trabalha com produtos organizadores. Toda a linha de organizador aqui nessa loja tem. Ela falou aqui do cantinho de café, mas a gente tem toda a linha posta, de mesa posta, tá? Então tudo que vocês precisarem nesse sentido, vocês vão achar aqui na Mix e o preço é diferenciado. E gente. as ofertas, E as ofertas semanais, gente. Toda semana tem ofertas semanais. Vale a pena, tá? galera. Toda semana a gente trabalha com produtos em ofertas, então melhor do que eu falar é vocês virem pra Mix conferir.